Vou voltar trocando uma ideia com você. Tenha paciência com o vovô, mas eu quero falar, tá? Vamos lá. Eu sou de uma geração Elivaldo, não Erivaldo, Eli. Nós somos da mesma geração, muito provavelmente somos da mesma geração. Joelso, Elivaldo e eu. Muito provavelmente somos da mesma geração. Essa geração, os estudiosos e os sociólogos chamam de Baby Boomers. Não sei se eu pronunciei bem. Baby Boomers, que é a explosão dos bebês lá, né? Pós Segunda Guerra Mundial. A nossa geração, e talvez a geração X, conhecida como a geração X, talvez ainda tenha uma semelhança. Por exemplo, para nós, e você pode tirar essa prova ouvindo Pretinho, que já não é talvez minha geração, mas é X, com certeza. X, um X velho, né? Um X velho. X velho. Mas, por exemplo, você senta com o Pretinho, ele é empreendedor, é comerciante, coisa e tal, Olivaldo. Para a nossa geração, por exemplo, nossos valores eram diferentes. A nossa geração dava muito valor ao tangível, ao concreto. Então, por exemplo, se você perguntar a um pessoal dessa geração onde é que eles vão guardar dinheiro, eles vão comprar coisa, comprar terra, eles vão fazer isso aí, porque para eles isso que é economia. Para a geração Y, Z, sei lá se tem mais alguma aí, é Bitcoin. Para eles, para a minha geração, o Bitcoin não entra nem a paulada na cabeça. Se bem que tem uns caras que mais assim gostam de novidade. Tem nenhuma chance. Né? Então, tem uns caras que gostam de novidade, talvez tente um ou outro, mas em geral a minha geração não dava muito valor a essas coisas. Em Ituberá, Bahia, havia um pastor que já está no Senhor, o nome dele é Paulo, hospedamos ele algumas vezes lá em casa, no Rio de Janeiro, um cara queridaço. Foi onde eu conheci Sobral, no encontro lá em Ituberá que eu conheci Sobral, Antônio Carlos, conheci o Carlos Sá, acho que já conhecia Carlos Sá no outro contexto, mas esses irmãos aí eu conheci especialmente lá em Ituberá. E esse irmão trabalhava numa empresa francesa chamada Michelin, de pneus, vocês conhecem, né? E ele, um camarada de um contexto legal dessa empresa. Eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro, a gente conversando no Rio, hospedando ele, ele falou: Franco, é muito difícil encontrar gente para trabalhar. Eu falei: que isso? Na Michelin? Michelin sempre foi um sonho do pessoal de Campo Grande ali, de Rio de Janeiro. Todo mundo queria trabalhar no Michelin. Não sei se a Luísa trabalhou na Michelin, na Corsiva, algum canto desse aí. Mas era o sonho de todo mundo trabalhar numa empresa como aquela. Mas da minha geração, não da tua geração, os mais jovens. Por quê? Porque os valores que vocês têm são outros valores. Como assim, Franco? Vou tentar explicar. Vou de novo. O pessoal da minha geração, pós-Segunda Guerra Mundial, quando o cara entrava no emprego, ele queria morrer naquele emprego, ele queria se aposentar. O orgulho dele era começar e terminar ali. Hoje, os caras trocam de emprego igual troca de camisa. No meu tempo, Zico era Flamengo, Pelé era Santos. Hoje, tu não sabe o que os jogadores são. Toda temporada eles estão assim. Porque... E não é só quem paga mais. Aí começa a mexer com outra geração. Não é só quem paga mais. É se eu me sinto bem trabalhando ali. É se eu me sinto bem nesse ambiente. Então, como que você treina alguém para trabalhar numa empresa séria, uma Michelin, com gente que se sentir mal, sai? Eu me senti mal, saiu. Eu nunca vi homens tão sensíveis e tão sentimentalistas. Não,
Talvez se explodisse uma guerra agora, a gente ia ter sérios problemas. Sérios problemas. Para ter homem que enfrentasse, ou até que fosse caçar algum bicho para alimentar a família. Porque eles são muito sensíveis. São muito sensíveis. Homem hoje quer ser bonito. Eu digo, gente, meu querido, homem não precisa ser bonito, tem que ser homem. Deixa a mulher ser bonita. A Bíblia fala que as mulheres são lindas. Os homens, homem bonito na Bíblia, tu conta no dedo. Absalão, bonitão, enrolado, e vacilão, bonitão e vacilão. Davi não era bonitão, talvez fosse bonitinho, era um feio arrumadinho. Não tem, assim, quase ninguém bonito na Bíblia. Homem. Agora, olha as mulheres, todas eram lindas. Linda aqui, mulher linda aqui. A mulherada sempre foi para beleza. Mas homem não. Homem é outra coisa, gente. Homem é outro negócio. Agora o homem faz sobrancelha, o homem dá uns detalhezinhos assim. O homem que só a misericórdia de Deus. O cara quer ser bonito. Mas por que isso? Porque isso fala de sentir. É a minha realidade. E essa geração, assim, a realidade dela é sentir. Se sente, é. Se não sente, não é. Não é. Então, claro, que para essa geração andar por fé, ela precisa renunciar tremendamente os seus sentimentos. Porque cresce o número de pessoas que se relacionam no mesmo sexo. Bem, eu poderia dizer para vocês, na minha jornada, como eu encontrei, até porque meus amigos, eu tive muitos amigos homossexuais, mas independente disso, eu nunca estudei, nunca parei para pensar porque que eles eram como eram. Nunca. Mas na minha caminhada cristã, estava outro dia conversando aqui, explicando para os irmãos algumas coisas que eu fui vendo já como cristão, de causas. Então, por exemplo, eu lembro de uma família que tinha uma menina que queria ser homem. E num dado momento, a gente estava apacentando esse caso, mas eu sempre me preocupei assim, com o que causou, o que levou aquela pessoa a isso. E eu percebi que aquela menina tinha uma carência muito grande e a coisa dela estava relacionada com o pai dela. Eu acho que na cabeça dela, assim como aquela garota falou comigo, que ela não seria feliz sem aquele homem, não teria ele, mas nunca seria feliz sem ele. Eu acho que entrou na cabeça daquela menina o seguinte: se você fosse um menino, teu pai ia te dar atenção. É como se uma garota, teu pai não estaria aí para você. Mas se fosse garoto, a história era outra. Mas eu tenho outras histórias. Eu já vi casos que o assunto não era ambiente. Eu tenho uma história de uma cidade de Minas Gerais que eu estava passando de viagem. Uma mãe me abordou. Depois de um tempo de ministração, ela falou assim: Franco, ora por mim. Eu estou com um problema aqui que eu queria te expor. As pessoas não sentam para conversar, sempre para abrir um tema. Aí fui abrir um tema. Assim, eu tenho 4 filhos homens. E todos eles são homens. Mas meu 5º filho, tudo indica que ele vai abraçar o homossexualismo. Tudo indica. Eu não sei como eu criei do mesmo jeito os 4, mas o 5º. E eu ouvi aquela mãe, fui fazendo algumas perguntas. De repente eu fiz uma pergunta para ela, inspirado num texto bíblico lá da Antiga Aliança. Não vou falar aqui, porque senão vai virar uma doutrina para você. Não quero que vire doutrina para você. Foi um texto que me veio e eu falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a gravidez desse menino? Pai, na hora que eu falei, a mulher perdeu a cor, assim. Ela ficou assim, impactada com a pergunta. E ela começou a chorar e falou assim: Franco, tu não sabe o que me aconteceu na gravidez desse garoto. Eu falei: me conta. Ela falou: então, eu já era mãe de 4 filhos. Eu decidi não ter mais filhos. Aí, numa reunião da igreja, Denise lembra disso que eu contei para ela essa história algumas vezes. Numa reunião da igreja, uma mulher profetizou que ia ser mãe de uma menina. Eis assim diz o Senhor que vai te dar uma filha. Ela então, poxa, é tudo que ela queria. 4 homens já em casa, é muito homem, né? É um carandiru de homem. E aí ela disse: não, uma menina aqui vai florir tudo, é o que eu preciso, quero uma menina. E ela então acreditou na profecia e se abriu para ser mãe. E aí ficou grávida, ela nem pesou 2 meses, já começou a fazer já um enxoval de menina.
E foi, até um dia que ela foi na consulta médica lá, que ia fazer alguma coisa para descobrir o sexo do bebê, que agora também se descobre tudo assim, né? Antes da hora. E quando, ela falou, olha, quando o médico disse que era um menino, eu discuti com ele, não é ele, é um menino mesmo, não conheço, é um menino, pô. Ela disse que quase desmaiou. E foi aquela coisa, aquela tristeza invadiu o coração dela, pelo fato de ser mais um menino. E aí eu dei um conselho para ela, eu falei, olha, as pessoas sentem desde sempre, inclusive no ventre elas sentem. Uma pessoa é capaz de se sentir rejeitada no ventre. Quando você rejeita um bebê, ele sabe que você está rejeitando ele. Ele não tem consciência disso, mas isso está, de alguma forma, registrado nele. Está registrado. Você rejeitou já dentro do ventre. Talvez você nunca conectou isso na história, por exemplo, de Jesus. Mas quando José soube que Maria estava grávida, ele rejeitou. Ele saiu de primo assim, esse filho não é meu, deve ter pensado, essa mulher está me dando algum golpe. Mas ele era um cara bom, segundo a Bíblia, e ele não quis que ela morresse apedrejada. Eu vou sair, vou fugir, vão dizer, o filho é dele, sem vergonha vai ser o José. Então eu trago a culpa para mim e saio, e aí Deus interviu de forma sobrenatural, falando com ele num sonho. Pode voltar para ela, que esse filho é do Espírito Santo. E ele então retorna, vocês conhecem a história. Mas no primeiro momento Jesus também foi rejeitado, não foi aceito. Jesus depois foi adotado por José. E Jesus adotado por José, Jesus então entra na linhagem de Davi. Porque a linhagem de Davi é chamada em José, não é em Maria, é em José. É ele que vai para Belém fazer o censo. É chamada, pode depois ver lá a genealogia de Jesus, José. Então, José adota. O poder da adoção é muito forte quando você adota, né? Aí eu poderia falar sobre a adoção, como era, mas eu deixo para lá. Vamos voltar aqui para o assunto da mãe atribulada. Eu falei, olha, a hora que você rejeitou essa criança, você rejeitou por um único fato. Qual era o fato? Era um menino. Você não rejeitou o filho, você queria uma filha. Você rejeitou pelo fato dele ser um homem. E isso está nele, essa coisa está escrita dentro dele. Então, quando ele nasce, eu penso que toda vez que ele se aproxima de você, ele sente algo. Mas ele também tem uma leitura, que você aceitaria ele se ele fosse uma menina. Histórias nessa área são várias. Eu tinha um amigo, eu digo porque faz muitos anos que eu não vejo, muitos anos mesmo, mas eles lembram dele também. Esse camarada, ele era de uma família de pessoas que praticavam banda, candomblé, e a gente fazia parte também, porque era no mesmo quintal ali. E a gente é católico, mas católico, pratica tudo, então a gente envolvia tudo ali. E a família dele toda, era geracional. Só que quando ele fez 18 anos, ele foi para o exército, serviu o exército, voltou um cara. Imagina um mulatão fortão assim, um cara todo macho. Até que quando ele saiu do exército, uma entidade chamou ele e falou, você precisa me servir como teu pai, como tua mãe, como teus avós. Você tem que me servir. E ele, que é ruim. Ele não queria papo com a religião nenhuma. E aí o espírito falou para ele, se você não me servir, vai ficar caro para você. Veio aquela ameaça. E ele bateu o pé e não. Bem, entrou na vida dele uma pombagira. Ele era assim, exatamente como eu vou falar para você, e eu tenho como provar isso que eu estou falando, bastaria ir lá no bairro onde ele morou, que todo mundo conhecia a história. Isso depois de 19. Ele arrumou uma garota, namorou a garota, engravidou a garota, aquele cara pegador de garota, até esse evento. Esse evento era assim, ó, gente, do jeito que eu estou falando. Metade do ano ele era homem. Num determinado dia do ano, pimba, a pombagira entrava e ele virava uma mulher. E ele ficava, rapaz, ridículo, porque ele nem de jeito ele tinha, troço. Ele nem efeminado era, não era nada, ele era um cara másculo. Mas ele rebolava, ele ria, ele falava, e ele ficava mulher os outros dias do ano. Então, eu já vi pessoas tenderem para esse lado, por questões emocionais fortes. Contei a história do garoto que fazia cafuné em mim, lembra? Emocionais fortes.
já vi caso de ventre, já vi caso como esse espiritual, né? Demônio me operando ali. Mas o que eu quero dizer assim? Nessa geração, o número aumentou muito. Aí tu fala, por que aumentou tanto? Eu falo, a minha percepção, tá, irmãos? A minha percepção assim, é porque é uma geração que acredita que a realidade é o sentimento, é a sensação. Então, se algo te dá uma sensação de você, isso que é real para mim. Então, se o cara acreditar que ele é homem, ele é homem. Mas se ele tiver um sentimento qualquer e achar que ele é uma mulher, ele quer ser mulher. Se ele achar que é as duas coisas, é as duas coisas. Se ele achar que é um animal, já viram esse movimento agora? Já viram esse movimento? Gente, horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu vi um cara com um rapaz na coleira. Um cara na coleira. E ele dizia que aquele ali era o mascote dele. Era o cachorrinho dele e ninguém entra para falar nada, fazer nada. Mas assim, mas Franco, por que aquele garoto aceita ficar na coleira do outro e sendo abusado, tudo que é jeito? Porque é a sensação que manda, é o sentir dele que manda. Ele, de alguma forma, o sentimento dele foi escravizado àquilo. Então, quando eu falo que amor, que a gente precisa entender com clareza o que é isso, eu não estou brincando com você, estou falando sério, amado. Porque a gente seria incapaz de experimentar Apocalipse 12, 11, que mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, se o nosso sentimento preside tudo. Por quê? Porque é assim, se você tiver que morrer com um tiro na cabeça, caminhando por aí, tu não vai sentir nada. Morreu. Mas se você sofreu uma ameaça, falou, tem alguém querendo te matar, aí tu já entra num outro terror. Você já morre antes da hora. Fomos visitar uma senhora com câncer e eu saí de lá chocado. Pensa numa mulher alegre, pensa numa mulher feliz, pensa numa mulher que a rua toda sempre falando com alguém, coisa, aquele pessoal da rua. Né? Mas nós entramos na casa dela, ela estava arrasada de um câncer que tinha jeito, era um câncer no útero, os médicos já tinham planejado tirar o útero dela, coisa e tal, um câncer tranquilo. Só que ela, quando recebeu a notícia do câncer, ela se abalou profundamente. Nós entramos, conversamos, falamos de Jesus, oramos e saímos, e eu te confesso, minha fé estava abalada. Eu falei, Denise, essa mulher vai morrer. Mas por quê? Vai, não foi, Dedé? Eu falei, não vai subir. Ela já morreu, e não sabe. Ela abraçou, e tu vê que é um tipo de pessoa sentimental. Ela abraçou aquilo como a realidade dela. Aquilo é real para ela. Real. Falei, acabou. Essa senhora acabou, não deu outra. Morreu de outra coisa, morreu, sei lá, o que deu no pulmão, o que deu. É mãe de um irmão vinculado com a gente. Deu um outro problema para ela. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o que sente é. E aí também o diabo deita os cabelos. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Se ele estabelecer para você uma experiência qualquer, e ele é capaz de fazer isso, aquela experiência pode se tornar na tua vida uma realidade. Aí eu senti, de vez em quando em vez, no discipulado, os discípulos, a gente diz assim, mas por que tu andou? Não, eu senti forte. Não, peraí, sentiu é uma coisa, crer é outra coisa. O que tu sentiu forte? Sentiu forte, a gente sente forte um monte de coisa. Agora, fé é outro negócio. Fé é certeza. Não é sentir, é certeza. Tomar decisões por sentimentos é abismo. Mas por que a gente decide por sentimento? Porque a gente acredita que aquela é a nossa realidade. Voltando para a história da moça, a realidade dela era simples. Eu amo esse cara, amo, né? A cabeça dela era amor mesmo. Graças a Deus está livre dessa situação, saiu desse laço. Mas ela diz, eu amo esse camarada, nunca vou tê-lo, mas também nunca serei feliz sem ele. Bom, obviamente, por quê? Porque quando ela estava perto dele, ela era feliz, entre aspas. Então, ali
Dava aquela emoção toda, aquela coisa elétrica, aquela coisa assim. Meu Deus, é a vida. Aí eu fico imaginando, e trabalhavam juntos. Eu fico imaginando o drama da moça que trabalhava junto, chegava lá, encontrava o cara lá. Aí começava tudo aquele. Eu fiquei filmando, eu fiquei pensando, meu Deus, que drama. E aí começava a fazer serão, trabalhar muitas horas, o cara ficava, ela ficava também. Aí, mas por quê? Porque fica um negócio inexplicável, gente. Inexplicável. Então, vamos lá. Por que a fé é fundamental quando o assunto é entregar a vida? Como eu falei assim, se você não sabe de nada, se você tiver uma... Tem gente até que fala assim, Senhor, eu quero morrer dormindo. Tem gente que fala isso, né? Para não sofrer, acho que não há... Já fui. Todo mundo pede isso. Senhor, eu quero... Tu vai me levar, eu quero fechar o olhinho aqui, dormir e acordar na glória. Mas nem todo mundo vai assim, né? E tem gente que vai mesmo sem perceber que foi. Como eu falei, às vezes uma bala perdida no Rio de Janeiro. Tem um monte de bala perdida que acha as pessoas lá no Rio. E aí a pessoa parte assim. Imagina você estar com a pessoa, porque a pessoa está morta, dentro do ônibus, entrou, o moço morreu. Uma criança na mão, como já aconteceu no Rio, mais de uma vez. Tá? Tinha um oficial da Marinha esses dias, numa solenidade, no hospital lá da Marinha. Uma major, sei lá, coronel, mulher numa solenidade falando, uma médica, uma coronel médica. Rapaz, ela, numa solenidade, entrou um tiro pela janela, puf, dentro do hospital, não tiveram como salvar, morreu, na cabeça, acabou. Até, eu costumo dizer para Deus, eu digo, Denise, não, as pessoas, eu sei que a pessoa que está doente, aí ela já vive uma outra realidade. Porque ela traz o sentimento de, eu vou morrer, porque está doente. Mas as pessoas morrem todo dia e não morrem por doença. Morrem jogando bola, morrem porque o avião caiu, morrem por qualquer coisa, carro bateu, morrem por qualquer coisa, gente. As pessoas morrem por qualquer coisa. Oi? É assim ou não é? Morre todo dia tem gente morrendo por alguma coisa. Então, morre novo, morre velho, morre culto, inculto, morre rico, morre pobre, morre geral, vai morrendo um monte de gente todo dia. É assim que é a vida, né? Mas quem parte sem a percepção disso, a meu ver, a alma não sofre. Mas por que eu insisto em dizer que esse sentimento tem que ser colocado de lado? Porque eu falei aqui do suicida, mas pensa no suicida. Jesus, diga comigo, Jesus é manso e humilde de coração. Ele é. Ele é. Então, ele sendo Deus, se esvaziou, se fez. Nós, quando nos humilhamos, não nos humilhamos porque somos mansos e humildes. Nós nos humilhamos porque somos soberbos, orgulhosos, e aí precisamos, para nós é um desafio terrível, porque a gente tem que abrir mão do orgulho, abrir mão da soberba e descer. Jesus não teve que abrir mão de nada disso. O que Jesus renunciou foi a condição de ser Deus. Sendo Deus, ele falou, agora vou receber ordens, vou me fazer homem. Mas ele, sendo Deus, não sendo soberbo, sendo orgulhoso, desceu, não, sendo Deus. Sendo Deus. Nós não somos nem deuses, a gente é pó, mas a gente tem um orgulho tão grande, para nós é muito complicado descer. Então, assim, quando alguém dá a vida deliberadamente pelo irmão, como alguém orou hoje aqui, ou dá a vida, consagra a Deus pela esposa, pelo marido, pelos filhos, quando você faz isso deliberadamente, essa entrega da vida, isso não tem nada a ver com o teu sentimento humano. Nada a ver. Pelo contrário, às vezes dar a vida é justamente renunciar ao teu sentimento. Como eu falei, você pode ter um sentimento maligno, desde uma cadeia. Aqui também eu lembro que a gente recebeu aqui, uma ocasião, umas irmãs que vieram trazendo uma história que, sei lá, 2, 3 irmãs se envolveram em várias cadeias com a mesma pessoa. Tudo coisa que você vê que não era de Deus, eram sentimentos que tinha que dizer não por sentir. Por quê? Porque não é de Deus. Isso não é de Deus. Por mais real que você se sinta. Mas as gerações, elas tendem, principalmente de vocês, mais jovens, a valorizar isso.
E eu ouvi um especialista dizendo isso, que o cara estava fazendo uma leitura correta. Ele falou, antigamente o cara entrava numa empresa que queria se aposentar, mas hoje, por sensações, a pessoa troca de emprego. Isso vai sair, porque é sensação. E o cara pode até ganhar menos, mas ele quer se sentir bem. Olha que coisa doida. Vou ganhar menos, mas me sinto melhor. É sentir. Não tem propósito isso, mano. É colocar o sentimento como teu Deus. É o sentimentalismo. Sentimentalismo. É culto ao sentimento. Aí você, tá pegando, a gente é robô. Não, mano. Eu só estou dizendo que você tem fé para sobrepujar qualquer sentimento. Fé. Amém? E quando você anda em fé, Deus também regula teus sentimentos. Ele restaura teu romance, Ele restaura a tua vida. Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para te libertar. Você diz amém ou não? Mas a chave é você andar por fé. Eu vou dar passos por fé. Agora, o que Deus vai fazer a partir daí é Deus vai fazer. Mas eu vou dar meus passos por fé. Ninguém confessa um pecado sem fé. Ninguém perdoa uma ofensa grave sem fé. Ninguém faz nada sem fé. Inclusive, você não consegue agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé que move tudo. A fé é tão preciosa, tão preciosa. Pedro chama a fé preciosa umas 3 vezes. Mas Paulo vai dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, a fé é alvo do teu inimigo. O teu inimigo quer tirar a tua fé, roubar a tua fé. Se ele puder colocar você na base do sentimento, ele vai colocar você escravo do teu sentimento. Porque você, com o sentimento, vai ficar ansioso, medroso, tudo por causa dos teus sentimentos. E quando você estiver medroso, você paralisa. O diabo te paralisa no teu medo. Quando você estiver ansioso, ele te empurra precipício abaixo. Porque o ansioso, ele é precipitado. Ele se atira. Então, ele vai manter você refém dele. Você não tem como lutar quando teus sentimentos estão presidindo. Você luta com fé. Fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, imagina você sem escudo numa guerra, levando flechada, incendiada toda hora do capeta na tua vida. A fé é que apaga essas coisas. Não são os teus sentimentos que apagam. Pelo contrário, ele aposta tudo nos teus sentimentos. Ele quer você sentimental. Ele quer. Ele quer. Ah, mas Deus me criou com sentimento. Glória a Deus que Deus te deu sentimentos. Mas eles não presidem a tua vida. Deus quer te emancipar dos teus sentimentos. Você tem que olhar para os teus sentimentos e dizer, eu quero viver por fé. O justo não vive por sentimento, vive por fé. Eu sei que parece duro, mas mais duro ainda é o texto de Apocalipse, que diz que mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Se você não diz não para o teu sentimento hoje, eu te falo, você não vai dizer amanhã sim para Jesus, numa perseguição, em algo sério. Você vai negar o Senhor, não 3, vai negar sei lá quantas vezes. Porque você não vai conseguir vencer o inimigo nessa etapa. Se você diz não para o teu sentimento hoje, amanhã, quando o medo te tomar conta de você vai dizer não para o medo, sim para Jesus. Amém? Vou terminar lendo aqui, já passou dos 20 minutos. Vou terminar. Atos 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Tá? Eu vou ler Atos 20 em diante para vocês terem ideia da conversa que Lucas registrou, né? Do papo dele, de Paulo com os presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ele falou, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, proclamando e ensinar isso a vocês. Aí ele vai dar uma dica interessante, publicamente e também de casa em casa. Diga comigo, publicamente, de casa em casa. Então você vê que Paulo, ele sabia aproveitar bem o público e casa em casa. Ele não abria a mão do público de casa em casa. Então eu estive com vocês, o tempo foi isso, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz amém ou não? E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Eu não sei. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Vocês lembram quando ele passou na casa de Filipe, as filhas que eram profetisas, elas falaram também que ele ia sofrer. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Diga de novo. Para mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. Eu te perguntar, que palavra grega está traduzida aqui por vida? Você acha que é a vida biológica? Não, não é. De novo, é essa vida do ego. É psique de novo. Mais uma vez a psique. A fonte dos sentimentos, das emoções, da razão, da vontade. Mais uma vez, olha, isso não é precioso para mim. Pode anotar na tua Bíblia. Nada, não é nada preciosa para mim. Minha vida, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, olha o que ele vai dizer para esses irmãos. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. O que esse camarada tinha aí? Diz para mim. Fala para mim. Não mais verão o meu rosto. Aos irmãos de Recife, bem-vindos. Chegaram bem, graças a Deus. Bem-vindos, amados. Não mais verão o meu rosto. É assim que está escrito ou não? Sim ou não? Sim. Agora, vamos lá para Filipenses 1,19. Paulo, embora tivesse preso, ele tinha uma perspectiva até que poderia ser livre, né? E aqui no versículo 19 ele diz: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Minha ardente expectativa, esperança, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer pela morte. De um jeito ou de outro, Jesus será engrandecido no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amado, isso aqui não fala de sentimento, isso aqui fala de fé. A certeza. Não tem sentimento, porque se você deixar o teu sentimento entrar aí, foi como eu falei, você vai ter terror. Porque ninguém pensa em morrer com alegria. Ninguém festeja. Se o sentimento entrar em ação, o medo pode te paralisar, porque, em geral, o medo toma conta
de qualquer pessoa que está de frente com a morte. Quando Hebreus escreve sobre a vitória de Jesus, diz que Jesus ele triunfou sobre Satanás, sobre o diabo, mas para libertar aqueles que tinham pavor da morte. Estavam escravizados por esse terror da morte, porque é isso que a morte produz. Naturalmente, quando a pessoa vê a morte, o cara pensa duas vezes, é morte, pô, é o fim, é isso mesmo. Tá? Cara, o cara está lúcido, não está querendo fugir do sofrimento, porque o que leva o suicida é justamente a fuga da tribulação do sofrimento. Olha quem vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Olha como o cara está pensando o negócio. O negócio dele é o fruto, é o resultado, é a vida de Deus nele. O que isso vai produzir? Isso que interessa. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Aí ele vai falar da vontade dele, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Alguém vai dizer, mas esse cara é doido. Não, mas ele já tinha provado estar com Cristo. Ele está falando de uma coisa assim, teórica não, pô, ele sabia. Ele sabia, ele estava falando de algo pontual, algo que ele falou, eu sei que isso aqui é muito melhor, incomparavelmente melhor. Está com ele. Ele não está falando nem de uma coisa assim que é minha fé, não. Ele está falando de algo experimental mesmo. É melhor. Melhor estar com Cristo. Você diz amém ou não? Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo não é suicida, irmãos, por favor. Paulo não está com raiva igual o Jonas. Me mata! Não. Paulo está tranquilão aqui, inclusive pensando seriamente, talvez se vocês orarem, eu sou solto, trabalho, gero mais fruto para o Senhor. Estou aqui dividido, estou entre o que eu quero, porque o que eu quero é estar com o Senhor, e estou entre também estar com vocês e dar algum fruto ainda. Mas essa condição não é uma condição. Alguém pode dizer, meu Deus, como é possível o homem chegar aqui? Se é possível para ele, é possível para nós. Você diz amém ou não? E se isso que eu estou falando não é verdade, Apocalipse 12, 11 não vai se cumprir. É uma profecia, é uma visão que João teve, uma visão da carne. Agora, se a gente crê realmente no que está escrito lá em Apocalipse 12, 11, que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Se isso é verdade, vai haver uma geração de crentes que vai andar por fé, vai viver por fé. Vai ter essa geração. Está aqui. Eu leio, eu vou falar como o Michan diz, eu leio e creio. Eu leio e creio. Então eu creio que vai haver uma geração, tomara seja de vocês aí, essa geração capaz de, por prática, já de dizer não para os sentimentos que muitas vezes dizem que é a nossa realidade, capaz de dizer não para os sentimentos e dizer sim para a vontade de Deus. Sim para a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? É essa? Amém. E a partir daí, você viver para agradar ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Você crê que isso vai acontecer? Quantos creem? Crê nisso? Quantos creem? Amém? Então, vai acontecer.
vai ter uma igreja, vai ter um povo, um exército de Deus, que vai conhecer o valor, o poder do sangue de Jesus, como a gente já falou aqui, esses dias. Vai conhecer também o poder da palavra, do testemunho. Não apenas o testemunho. Sei, calma, gente, é para acordar você, já estava tudo tramado já. Né? O Fernando já deixou no gatilho ali, quando dormia, acorda. Pá. Vai haver essa geração, você crê ou não? E vai haver um povo que mesmo diante da morte não vai amar a própria vida. A única realidade que vai ser é a realidade da fé. Que tem certeza, que agrada a Deus. Amém? A única realidade do cristão vai ser a fé. Vocês dizem amém ou não? Amém. A fé. Toda vez que eu lia a tentação de Jesus no deserto, eu parava e dizia, ai meu Deus, eu quero essa fé. Como assim, Franco? Jesus só falava assim, está escrito, está escrito, está escrito. Eu quero essa fé, eu quero essa fé. Eu quero poder dizer, está escrito, está escrito, está escrito. Mas o que eu sinto? O que eu sinto não é verdade. Essa é a realidade dos meus sentimentos, não a de Deus. A de Deus é o que está escrito. Amém? Eu quero essa fé, irmãos. Aqui está escrito. Se está escrito, eu fico com o que está escrito. Eu até falo para Deus, eu prefiro morrer com fé, do que viver com medo. Eu prefiro morrer com fé. Pode me sepultar, morreu com fé. Foi até o final crendo, mas não quero viver com medo. Até porque eu já vivi e sei que viver com medo não é vida. É um labirinto que te aprisiona e quer dizer todo dia para você que teus sentimentos são verdadeiros. Que a tua realidade é horrível. Só sabe quem passou ou quem está passando. É horrível. Oramos. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Paizinho, mais uma vez estamos aqui, Senhor, mais um dia, gratos a Ti, muito, muito, muito obrigado por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia conosco, Pai. Paizinho, hoje, mais um dia, repartimos aqui aquilo que Tu tens colocado nos nossos corações, a inspiração Tua, Senhor. Mas como a gente tem também te pedido, ilumina os corações para que concebam, entendam, ouçam a Tua voz em meio a tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos experimentar mesmo, Senhor, viver debaixo do sangue de Jesus, sem medo de dizer que estamos errados, mas experimentando, Senhor. Nós não somos nossos próprios advogados, Pai. Nós temos um advogado que está aí contigo, Pai. Que Ele nos defenda. Que Ele nos cubra do seu sangue. É assim que queremos viver, debaixo do sangue do nosso amado Jesus. Também queremos, Senhor, não só pregar a palavra, ouvir a palavra, ensinar a palavra, a gente quer viver a palavra, Senhor. Porque a gente quer ter um testemunho que fala, Senhor. A gente quer que a palavra do testemunho já aconteça hoje, não apenas naquele dia daquela batalha. A gente já quer que o nosso testemunho, Senhor, fale poderosamente no meio do teu povo e fora da igreja, Senhor. A gente quer que ele cale, inclusive, a boca do acusador, do adversário. Que a palavra do testemunho desmonte o império das trevas, Senhor. E rogamos a Ti, Senhor, também, que Tu nos torne, Senhor, maiores que os nossos sentimentos. Nos emancipe, Senhor, dos nossos sentimentos, emoções, razões, Pai. Nos coloque numa outra condição, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa viver por fé, Senhor. E mesmo diante da morte, que a gente possa não considerar a nossa vida por preciosa. Em nenhum momento, que a gente entregue tudo por Tua causa. Que seja assim, Pai. Nos dá essa graça em nome de Jesus. Nos dá essa graça em nome de Jesus. Prepare essa geração, Pai. Prepare esse exército para essa batalha final, Pai.
no nome poderoso de Jesus, que o Evangelho do Reino seja encarnado em nós.